Olá, queridos seguidores, bem-vindos a mais uma série aqui no canal Priscila de Ser Oficial. A nossa série vai chamar Estou Grávida e Agora? Para tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação à programação metabólica da gestação, a gestação propriamente dita, a amamentação, e por isso chamei a Denise Carreiro, que foi minha professora na pós-graduação e nutricionista clínica, que é especialista no assunto, e vou fazer uma entrevista com ela. Vamos à nossa entrevista número 1. Bom, olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho desse processo que envolve a fertilidade, a gestação e a relação que isso tem com o processo nutricional. O que é mais comum a gente ouvir é que a alimentação não tem nada a ver com isso, né? Com o processo que envolve muitas vezes até a dificuldade não só de engravidar, mas de manter uma gestação. Então a gente tem a fertilidade primária e a secundária. A primária é quando não engravida, a secundária é quando não mantém uma gestação. E a hora que nós paramos para pensar no nosso organismo, aí a gente começa a lembrar que o organismo é constituído de pelo menos 100 trilhões de células e que cada uma delas é constituída por no mínimo 44 nutrientes conhecidos. Então é comum eu comentar isso em praticamente todas as vezes que a gente vai falar sobre o processo nutricional. Por quê? Porque isso de uma maneira geral é esquecido. Se nós somos feitos de células e as células são feitas de nutriente, quem forma tudo que a gente vê e também tudo que a gente não vê, como os hormônios reguladores, como as enzimas, como os neurotransmissores que equilibram toda a parte mental e emocional, as células de defesa que vão determinar todo o processo imunológico, enfim, tudo que a gente vê, tudo que a gente não vê é feito de nutriente. E lembrar que vitaminas, minerais e ômegas, além de formar a gente, eles executam naturalmente as nossas ações anti-inflamatórias, anti-alérgicas, antioxidantes, desintoxicantes, anticancerígena, imunomoduladora. Então quem naturalmente executa a função é nutriente. Antes de qualquer coisa, é nutriente que executa função. E os nutrientes executam funções definidas e intransferíveis. Se um faltar, o vizinho não vai estar fazendo a função desse que faltou. Então a gente começa a ter transtornos funcionais muito antes deles serem lesionais. E a hora que você pensa em formar uma nova vida, todo o processo e o estado nutricional da mãe e do pai vão ter total determinação na qualidade desse óvulo, desse esperma, ou seja, para já começar o processo da formação do bebê. Então, o que acontece nesse momento vai ser determinante para o resto da vida. Nós temos a Organização Mundial da Saúde que fala sobre o programa dos 1000 dias, aonde o que acontece 9 meses antes da criança nascer até os 2 primeiros anos de vida vai determinar o resto da vida da criança, em termos imunológicos, endócrinos e neurocomportamentais. Então é determinante que esse processo seja muito bem feito. E nós podemos ir um pouco além disso. O que acontece 3 a 4 meses antes de engravidar já vai ter total interferência nesse processo. O esperma, por exemplo, ele se modifica a cada 3 a 4 meses. E muitas vezes uma mulher que tem uma dificuldade de engravidar, normalmente vai fazer lá todos os exames, e esses exames vão ser feitos tanto com a mulher como com o homem para descartar qualquer problema clínico que possa estar interferindo nesse processo. E na maior parte das vezes não se encontra nada que efetivamente se justifica. É óbvio que quando se encontra vai tratar, tratamento clínico e acabou. Mas e quando não se encontra? Quando não tem nada que justifica isso? Por que é importantíssimo a gente pensar na alimentação e no processo nutricional? Porque muitas vezes nós temos processos imunológicos, muitas vezes a pessoa pode ter autoanticorpos aumentado, como fator antinúcleo, como anticardiolipina, antifosfolípide, mesmo alterações na tireoide, que podem interferir nesse processo funcional e não conseguir efetivamente engravidar ou manter essa gestação. E aí o que a alimentação tem a ver com esse processo? Tudo, Se nós somos formados de nutrientes e nós renovamos 50 milhões de células todos os dias, nós vamos renovar essas células a partir dos nutrientes que a gente absorve do que comeu.
E essas células que são renovadas diariamente determinam nossas funções e vão depender dessa matéria-prima que a gente está ingerindo. Quando muitas vezes eu consumo alimentos altamente ultraprocessados, que não tem vitaminas, não tem minerais, não tem compostos bioativos, baixo consumo de alimentos fontes de ômega 3, que é determinante tanto para uma ação anti-inflamatória como formação e ação do sistema nervoso central, que também vai determinar essa capacidade de engravidar, porque pode interferir em todo o processo de estresse, né, e aumento de cortisol. A gente tem dentro desse processo nutrientes que determinam a nossa capacidade de reprodução. E vamos pensar assim, se eu começo a comer muito alimento, principalmente ultraprocessado, onde mais de 90% são compostos de glúten, leite, soja, açúcar e aditivos químicos. Esses alimentos de alto potencial inflamatório, que mantêm o organismo o tempo todo inflamado. Essa inflamação pode interferir em ações, por exemplo, da insulina. E resistência à insulina é uma causa que muitas vezes é uma causa isolada da dificuldade de engravidar. Então, além disso, de estar consumindo coisas que podem causar problemas, muitas vezes, e claro que na maior parte delas, se eu estou comendo uma, eu não estou comendo a outra. E essa deficiência, essa insuficiência, muitas vezes, de vitaminas, minerais, ômega 3, compostos bioativos, que determinam funções dentro do nosso organismo, ela vai ser contrabalançada com esse processo. Eu entro com muitas substâncias inflamatórias e tóxicas para o organismo e não tenho proteção. Então, eu não tenho nutrientes que podem ter ação anti-inflamatória, desintoxicante, antioxidante, que eliminam toxinas do organismo, que tem ação anti-inflamatória, ou seja, que fazem o processo de tolerância a agressores. Então, a partir do momento que eu perco a defesa, esse processo pode se instalar no organismo. E processos como resistência à insulina, a insulina, quando existe uma resistência à insulina, o organismo aumenta a produção de insulina para compensar. E essa insulina aumentada, ela pode ir lá no ovário e desequilibrar todos os hormônios. E muitas vezes eu já peguei no consultório pacientes com 30 e poucos anos que foram fazer exames para tentar engravidar e os exames, os hormônios femininos estavam todos alterados e ela já chegou a ouvir que ela estava em menopausa precoce. Quando na verdade, quando a gente faz uma avaliação mais aprofundada, vários sintomas associados de resistência à insulina, como alterações de colesterol, de triglicérides, que muitas vezes não estão nem alterados, mas estão no limite superior, ovário policístico, pele ressecada do corpo, mais oleosa do rosto, acnes, espinhas, oleosidade em peito, costas, cabelos, sintomas clássicos de resistência à insulina, aumento de gordura em braço, quadril e coxa. Então, esses sintomas são sintomas clássicos de resistência à insulina, mesmo que a pessoa não engorde. Então, a hora que a gente começa a pegar esses sintomas e vai avaliar a alimentação, você percebe hábitos alimentares, como ficar longos períodos sem comer. Quando come em quantidade aumentada, porque perdeu o controle de saciedade, exatamente porque ficou longos períodos sem comer. Aumento na necessidade de comer carboidrato do fim da tarde para a noite. A falta de alimentos que controlam essa ação da insulina. Então, quando isso tudo é associado, você percebe que muitas vezes essa resistência à insulina que desequilibra todos esses hormônios dificulta uma gestação. E aí, tanto equilibrando o processo alimentar, diminuindo os alimentos inflamatórios, aumentando o consumo dos alimentos protetores, que quem já me ouviu falar, já cansou de ouvir falar, né? Legume, verdura, frutas, cereais integrais, leguminosas, muita hidratação. Quando a gente sente sede, a gente já está 20% desidratado. O primeiro órgão a ser desidratado é o cérebro. E isso pode interferir em todo um processo de equilíbrio do organismo. Então, uma hidratação adequada, não se entupir de líquido em refeição, porque vai fazer com que altera totalmente o ácido clorídrico do estômago.
e isso inibe a absorção de vitamina e mineral, desequilibra a microbiota do intestino. Acho que muitos de vocês já ouviram tudo que a gente falou sobre o processo do intestino, a importância da microbiota saudável, inclusive para evitar a formação de endotoxinas como lipopolissacarídeos, que são causas isoladas de resistência à insulina, assim como de alterações no sistema nervoso central. E é importantíssimo um pH ácido adequado no estômago para controlar fungos e más bactérias e não gerar esse desequilíbrio no intestino. E um pH ácido adequado também faz o organismo quebrar proteína. E proteína, quando ela é bem digerida, ela não vai causar processo inflamatório. Caso contrário, ele é causa de processo inflamatório. Então, esse hábito alimentar, que na verdade é simplesmente comer comida de verdade, voltar para o hábito alimentar no tempo da vovó e não precisar se preocupar com a dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho, etc. Ou seja, existe muita dificuldade de entender que o simples funciona, que é simplesmente voltar para uma alimentação normal, natural, aquela que a natureza deu. Eu acredito que muitos de vocês já foram no supermercado, compra lá um legume ou uma verdura, passa pelo caixa e o caixa olha para você e fala: você sabe qual é o nome desse alimento? Então, as pessoas muitas vezes não sabem o nome de um legume, de uma verdura, de uma fruta ou de um tubérculo, mas não tenha dúvida que ela conhece de trás para frente todos os alimentos ultraprocessados. Então, esse processo, muitas vezes, que é a coisa simples de voltar a comer comida que a natureza deu, ela faz com que o organismo tenha muito mais chance de funcionar adequadamente. E a hora que a gente muitas vezes resgata essas funções, várias vezes quando eu pego o paciente nesse nível, mando para médicos que entendem o que eu estou falando, que conhecem o que eu estou falando, e trabalhando em conjunto, muitas vezes você tem de 1 a 2 meses para equilibrar o organismo e a pessoa conseguir engravidar. Por quê? Porque nutriu, saiu da resistência à insulina, diminuiu o processo inflamatório, né? E é claro que fundamental a conscientização da importância do equilíbrio da alimentação do homem. Vocês viram que bacana e como dá pra gente melhorar a fertilidade através da nutrição, né? Agora fiquem de olho que a nossa série acabou de começar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a fertilidade masculina. Então fiquem de olho, não saiam daqui sem deixar um curtir pra mim, compartilhem com quem possa se interessar. E tem a descrição aqui do link da Denise, onde ela comercializa vários livros, inclusive sobre o tema que a gente acabou de abordar, tá bom? Então comam algo saudável por mim e até o próximo vídeo. Tchau!